Senhor Deus, nós clamamos a Ti, pedimos, Senhor, a graça do Teu Santo Espírito para estar sobre as nossas vidas e vamos tratar de um assunto, Senhor, que através deste vídeo que vamos gravar, eu possa estar derramando graça, misericórdia, perdão e alcançando vidas nesse esclarecimento deste assunto que vamos falar da oferta hoje. Aquilo que agrada e o tipo de oferta que não agrada o Senhor. Nos ensina, Senhor, como orientar as pessoas para estar ciente deste assunto, para fazer para o seu crescimento espiritual, não por vaidade. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Número 13. Relógio de Deus. O relógio de Deus está marcando a hora em que Cristo vai voltar para buscar uma igreja preparada, a igreja que aprendeu a amar, obedecendo os mandamentos e as profecias. Lá no céu com Jesus vai chegar e viver eternamente com o Pai, e as delícias no céu vai gozar. Atenção na primeira badalada, a primeira trombeta soando, a saraiva com sangue misturado, hoje vejo o verde se acabando. O segundo anjo toca sua trombeta, e no mar os seres se queimando, os navios estão naufragando, e a terceira trombeta está tocando. O homem e os peixes estão morrendo, os rios poluídos já secaram, hoje vejo o sol se aquecendo, com os astros se abalaram. Este é o quarto anjo tocando, e com isto os homens se assustaram. Hoje a igreja está convidando para esclarecer o mistério revelado. Hoje a igreja está convidando para esclarecer o mistério revelado. Obrigada, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo a palavra de Deus para falarmos deste assunto tão importante que é sobre oferta. Qual o sentido que tem isto nas nossas vidas espirituais? Vamos buscar Lucas 12, ver aqui o versículo 12, 42, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos também estar lendo quem são esses mordomos, porque nós trouxemos este versículo. Simplesmente porque é como nós fôssemos contratados para trazer esta
magnitude que é a oferta ao Senhor. Nós vamos falar exatamente da oferta. Qual a oferta que agrada ao nosso Deus e qual oferta que Deus não se agrada. Nós vamos encontrar isto ao longo da palavra. Vamos estar abrindo Salmo 20, versículo 3, que fala exatamente de uma oração de Davi, que ele fez um momento difícil da sua vida, que estava vivendo, mas nós vamos entender depois da leitura desta palavra. Vamos mais um pouquinho aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Salmo 20, o Salmo 20, versículo 3 diz assim: lembra-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Então, Davi, quando ele ora ao Senhor, que foi exposto numa oração de Davi, no momento que ele estava se sentindo alegre, que o Senhor concedia vitórias na sua dedicação com a obra de Deus que estava registrado no seu coração, e ele pede ao Senhor para atentar para as ofertas que ele fazia, principalmente a oferta de louvor. Nós vamos encontrar texto aqui que realmente fala desta oferta. E nós vamos descobrir ao longo de discorrer alguns versículos da palavra, de algumas passagens, nós vamos entender qual o tipo de oferta que mais Deus gosta dentro do plano celestial durante a nossa caminhada aqui nesta terra, esperando um dia o grande privilégio de voltar à sua presença. Então vamos abrir também Gênesis. Gênesis, ou melhor, Segunda Crônica, capítulo 24, versículo 6, que diz assim: e o rei clamou a joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquisição entre os levitas, para que trouxesse de Judá e de Jerusalém a oferta? Por que o rei fez essa inquisição, esse ultimato a este servo, este subordinado a ele? O templo de Jerusalém tinha sido destruído pelos babilônicos no tempo da guerra, e ele teve ali o desejo de reconstruir o templo novamente. E ele convoca ali aquele servo que estava ao seu mandado. O rei era o rei Joás, que começou a governar muito cedo. A palavra mostra que aos 6 anos, ou 7, não sei, acho que é isso, 6 anos de idade, 7 anos de idade, ele começa a reinar. E ele reinou por um longo tempo, cerca de 40 anos, e foi um reino agradável aos olhos do Senhor.
E ele pega, chama aquele servo dele, Joiada, e fala para convocar os levitas da tribo de Judá para fazer uma oferta para edificação do templo. E interessante que é um dos valores que o homem tem, que Deus agrada, aceita esse tipo de louvor em algumas ocasiões, dependendo do coração daquele que está ofertando. E esse foi uma convocação justa, porque bom ter ali um lugar confortável e que comporta todos aqueles que têm o bom grado e o desejo de adorar o Senhor. E ali ele faz esta convocação para este fim. Não era para ele se enriquecer, não era para ele, não era uma vaidade dele, era assim um propósito que ele tinha de restaurar novamente o templo que estava destruído. Então agora nós vamos para Salmos, o livro de Salmos 20, versículo 3, que diz assim: lembra-se de toda a tua oferta e aceita os teus holocaustos. Então Davi, ele, no momento de guerra, que ele, com certeza, o alcance de uma batalha que Deus, ele reconhecia que era Deus quem tinha batalhado por ele, e ele suplica a Deus para aceitar as suas ofertas, que era oferta de louvor e oferta, naquele tempo da lei ainda existia ali os holocaustos, que era matança de animais, e ele suplica ao Senhor que aceita as suas ofertas. Ele diz assim: lembra-te de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Porque ele estava fazendo aquilo, não era em propósito de uma barganha com o Senhor. Ele estava fazendo aquilo porque o seu coração desejava assim o fazer. Então é um assunto interessante, porque a oferta é uma forma de louvarmos a Deus, uma forma de agradecermos a Deus, desde que esta oferta não seja aquilo que o homem tem feito com intenção de lucrar alguma coisa em cima daquilo, mas é algo que ele se dá. E no final desta palestra nós vamos encontrar algo muito interessante, que é a oferta que mais agrada a Deus. Agora vamos para Isaías. Isaías 1, versículo 13, que diz assim: e dizeis, eis aqui que canseira, eis aqui que canseira, e lançaste os ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos, vós ofertais e o roubados exército. Vos ofereceis o roubados exércitos, vós. Bem, desculpa um pouco que eu estou com bastante dificuldade de fazer leitura por causa da minha vista, mas nós vamos conseguir elaborar este assunto. Vamos ler de novo. E dizeis, eis aqui
que canseira. E lançaste o desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis ou roubado, eu coxo, eu enfermo. Assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito isto das vossas mãos, diz o Senhor. Então, o indivíduo está ali ganhando um dinheiro desonesto e depois, e muitas das vezes, até desprezando um dos mandamentos principais para os filhos, que é honrar o pai e a mãe, e eles muitas das vezes passam por cima do pai e da mãe, e diz que ali faz a tua oferta, que é em corban, que é querendo justificar aqueles atos que Deus não se agrada deles, como se Deus aceitasse isso. Isaías deixa isto muito claro neste versículo. Todas as vezes é dinheiro desonestos. Eu vou levar lá uma oferta, vou colocar lá no cofre da igreja, que aí eu vou ser perdoado. Engano. Aquilo foi uma oferta de tolo. Deus não aceita esse tipo de oferta de maneira nenhuma. Então, é algo que nós precisamos meditar. Nós estamos dando de coração como agradecimento, como louvor a Deus. De maneira nenhuma, Deus não vai aceitar esse tipo de coisa. Aí vem Malaquias 3:3, e também tem algo bem importante. Malaquias. Deixa eu ver o que é. Isaías, Malaquias 3:3. Diz assim: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. O que este versículo que fala através desta oferta tem de ensinamento para nós? Quando fala da prata, nós estamos ali lembrando com certeza da grande redenção que Jesus veio trazer por nós, que estava ali já profetizado. Então, se está sendo refinado como uma prata, a nossa oferta está sendo elaborada desta maneira. Nós estamos ali ofertando o Senhor em agradecimento pela expiação, pelo o grande sacrifício que Jesus realizou por nossas vidas. Ouro. O Senhor nos batiza, nos convida para estar na sua presença, para sair lá do mundo do pecado e traz para a sua presença. E ali nós vamos orando, vamos santificando as nossas vidas, purificando para ganhar um poder que muitas das vezes o homem não faz questão daquilo, que é o poder de Deus nas nossas vidas, para que tenhamos força de vencer todas as atrocidades que permanecem, que se põem em nosso caminho. Então, a nossa oferta, ela precisa ter esse sentimento de alcance, de poder,
para vencer uma caminhada para alcançar de novo a eternidade. Então, vamos repetir o versículo. Assenta-se-á, afinando e purificando a prata. Fala exatamente sobre a redenção, porque Jesus ele foi vendido por moedas de prata, que era 30 moedas de prata, que falava exatamente de um período que o sangue dele seria derramado para a nossa expiação. E purificará os filhos de Levi, aquele que tem o intuito de estar ali se dando para a obra de Deus. Ainda lá na lei, por isso que ele especifica isto, que esta oferta ela vem desde a lei, mas é uma oferta para purificar nossas vidas, para alcançarmos esse ouro que é o poder. E os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. Então, é porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, isto é algo que nós precisamos guardar lá no íntimo, no mais profundo dos nossos corações. E isto é algo que vai fazer com que as nossas vidas espirituais cresçam, que nós possamos estar testemunhando do amor de Deus nas nossas vidas, porque esse ouro fala de um poder para testemunhar. Nós até apanhamos como exemplo os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Pedro, que quando andava com Jesus, teve uma certa feita ali que ele foi repreendido pelo Senhor. Na mesma hora que o Senhor elogiou a ação dele, que ele falou que Jesus perguntava a eles o que dizia o povo acerca dele. Uns falavam que era profeta tal, outro profeta, um dos profetas. E ele pergunta, e vós, que disseis que eu sou? Ele disse, tu és o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus fala para Pedro assim, olha, ninguém fala isso se não for recebido do Pai. E no mesmo momento, quando Jesus continua aquela conversa, ele relata que vai sofrer, que vai ser entregue na mão dos malfeitores. E Pedro, naquela mesma conversa, ele fala, não, perto de mim não, porque eu faço e aconteço. Ele falou assim, olha, Pedro, para trás de mim, Satanás. Por que querer impedir a obra de Deus que está planejada, que está já profetizada para realizar? E ele foi repreendido na mesma hora que ele foi exaltado, ele foi repreendido. E depois que Jesus morre, ressuscita, que volta à sua glória, e Jesus dá um conselho para eles, fala, se vocês permanecem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos 2, nós vamos ver que ali eles receberam uma bênção do Senhor, que foram cheios do Espírito Santo, e dali por diante Pedro, principalmente Pedro, nunca mais negou ao Senhor Jesus. Ele foi até capaz de morrer crucificado em prol da obra de Deus. Então, se ele não tivesse esse ouro refinado na sua vida, ele não tinha resistido. E, inclusive, na noite que Jesus foi preso, ali, eles ao redor ali, para ver o que ia acontecer, e ele falou que não aconteceria, e Jesus ainda deu um aviso a ele, falou assim, olha, você, esta noite, antes que o galo canta 3 vezes, você vai me negar. E cumpriu. E depois que Jesus morre, ressuscita, que volta à sua glória,
apóstolo recebe ali a incumbência de ficar ali santificando, refinando esse ouro, eles foram capazes de morrer em prol da obra de Deus e sem questionar. Então vamos... Então é a oferta com sentido de profecia, profético, um sentido profético. Esta oferta que nós acabamos Malaquias, nós vimos a justiça sendo retribuída nesta oferta. E aqui em Mateus 2:11 é oferta com um sentimento de profético, um sentimento que a igreja precisa ter neste momento. É igual à oferta de Abel, que lá no início, naquele culto que estavam prestando ali ao Senhor, Abel pega ali aquele cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, e oferece ao Senhor, que era uma... Por que Deus agradou daquela oferta de Abel? Porque ela tinha esse sentido de poder de indicar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isto é algo que nós precisamos meditar, nos esforçar para estar guardando em nossos corações. Agora vamos para Mateus 15, versículo 5. Mateus 15, versículo 5, que diz o seguinte: Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem a mãe. Então, acha que porque ele está ofertando a Deus, ele pode pular os mandamentos do Senhor? Aquilo que Deus deu como decreto para nossas vidas, que era honrar o pai e a mãe, e ali fazer uma oferta, o pecado dele está perdoado? Deus, de maneira nenhuma, não vai aceitar esse tipo de oferta. Tentando se justificar, justificar pecado. E Deus não faz troca com ninguém. Deus já deu ali todo o caminho para que nós caminhássemos. O que devemos fazer, o Jesus ele veio e nos ensinou tudo isso, deixou registrado na tua palavra. E hoje nós temos simplesmente obedecer, não fazer como Adão, como Eva fizeram lá no Éden. Deus tinha dado ali uma determinação para eles e eles ouviram ali a voz da serpente, não obedeceram e trouxe esta catástrofe mundial para todo ser vivente. Agora vamos para Marcos 7:11. Marcos 7:11. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Isto é corbã, isto é oferta ao Senhor. Também é a mesma coisa, ele está repetindo. Por que nós fizemos questão de trazer esse mesmo texto lá de Mateus e aqui em Marcos?
porque o evangelho são endereçados a povos diferentes. Do evangelho de Mateus é para o povo judeu, endereçado ao povo judeu, e Marcos para o povo romano. Então, o que quer dizer com isso? Por que nós trouxemos estas duas versões iguais em dois evangelhos diferentes um do outro, sendo o mesmo mandamento? É porque isto serve para todos os povos, para todos. Serve lá para os judeus, era também para os romanos e é para nossas vidas hoje também. Então, se nós estamos ofertando, levando ali uma oferta aos pés do Senhor, lá diante do Senhor, pensando que vamos justificar os nossos pecados com aquilo, não. O único meio que tem de justificar os nossos pecados é nos arrependermos e aceitar Jesus como Salvador, como nosso libertador. Porque no pecado nós estamos condenados. E condenado à morte eterna. Não é simplesmente esta separação da carne da alma. Não é apenas isso. O Senhor quer nos livrar de uma morte eterna, do juízo eterno. E vamos agora para Hebreus 10. Vamos antes, deixa eu ver. Efésios 5:2, que diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então foi o próprio Jesus, ele se ofereceu em oferta ao Senhor. Entregou a si próprio em oferta. Então o que quer nos mostrar? A oferta de Cristo e os sacrifícios passados. Então é a grande diferença, porque ali ele estava anulando os sacrifícios que até ali seria oferecido. Então, como é que era esse sacrifício? Essas ofertas? O camarada pegava lá um cabrito, um cordeiro, um bode, e levava lá para o tabernáculo, entregava ao sumo sacerdote. Todo ano ele tinha que fazer aquilo, mas aquilo ali não ia aniquilar o pecado, ele estava simplesmente apontando para o sacrifício perfeito de Jesus. Ele veio e praticou este sacrifício, ele se entregou em prol das nossas vidas. Agora vamos para Hebreus 10. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus. Perdi aqui o papel. Tá aqui. Efésios 5:2.
E Hebreus 13, versículo 15. 13, versículo 15, diz assim: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, e é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, para encerrar, nós vamos aqui com esta última meditação. Carta aos Hebreus fala que este tipo de oferta Deus agrada. Mas como tem que ser? Uma oferta com sinceridade, uma oferta que não está propondo troca nenhuma. Nós reconhecemos que o necessitado somos nós. E Deus, ele tem a liberdade de aceitar ou não aceitar. Então, nós não podemos estar exigindo nada do Senhor. Nós não podemos estar propondo troca nenhuma, Senhor. E o versículo de Hebreus 10:5 também tem algo muito interessante para nossas vidas, que também traz um ensinamento maravilhoso. E diz assim, 10:5: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Por que certos tipos de oferta, às vezes até Deus aceita? Por exemplo, nós ofertamos alguns valores para que a obra, o evangelho seja divulgado, mas não é como entregarmos a nós mesmos, assim como Jesus entregou a si próprio. E tem uma oferta também, que nós não colocamos aqui, é ali quando Jesus, ele está em Lucas, não sei se Mateus, aonde Jesus, ele assenta no templo, de frente o cofre do tesouro, e ali eles começam a prestar a doar algumas ofertas ali. Chegava aqueles mais ricos, botava ali uma boa quantidade, do jeito que os pastores mercenários gostam, mas Jesus só ficou olhando. E chegou ali junto, logo em seguida chegou uma viúva que doou 2 moedazinhas, que a Bíblia até relata que era cerca de R$5, os 5 tostões na nossa moeda antiga, nas moedas brasileiras antigas. E ele fala para os discípulos, sabe qual destas ofertas aqui que foi a melhor? Foi a oferta desta viúva, porque ela doou tudo o que tinha para o seu sustento. E o que simbolizava aquela oferta daquela viúva? Enquanto os outros estavam dando ali alguma coisa que estava sobrando na sua carteira, a viúva deu tudo o que ela tinha, que simbolizava a própria vida dela, assim como Cristo doou para nossas vidas. A oferta daquela viúva, ela tinha o mesmo sentimento da doação de Cristo, da oferta que Cristo elaborou para nos resgatar das nossas culpas, dos nossos pecados. E vamos encerrar louvando o Senhor, um louvor que ontem o Senhor me deu esta letra. Não está nem ensaiado direito ainda, mas é algo que moveu o meu coração. E eu sempre estou agradecendo ao Senhor
por este tão rico privilégio. Jesus Cristo veio ao mundo e se sacrificou por mim. Eu nunca vi amor tão grande assim. Ele me encontrou perdido e me mostrou o caminho. Eu andava perdido, cheio de ilusão. Havia muita maldade que enchia o meu coração. Ele me condicionou a conceder perdão. Tirou de dentro de mim todo tipo de ilusão. Também fez uma limpeza dentro do meu coração, além de tirar toda maldade, ainda me deu salvação. Tirou de dentro de mim todo tipo de ilusão. Também fez uma limpeza dentro do meu coração, além de tirar toda maldade, ainda me deu salvação.